Ok, pessoal, bem-vindos de volta. Este ensino vai lidar especificamente com a zona de matança asiática da ICT. Ok, os asiáticos os matam. Este é o primeiro de vários momentos específicos do dia em que gosto de procurar configurações. Admito que este é o momento menos ativo do dia para mim. Eu moro no continente norte americano na costa leste, então qualquer hora que seja em Nova York e hora nos Estados Unidos, essa é minha hora local. Então quais conceitos de TI se eu usarei neste módulo? Novamente a importância do tempo e do pre. Sou aberto asiático. A seção asiática e características importantes que compõem a seção asiática. O QPR. Primeiro vamos entrar no aberto asiático. Agora a esta hora do dia você vai descobrir que os pares dólar, australiano, dólar neozelandês e japonês são ideais para isso. Hora do dia em que estão ativos. Seus mercados estão abertos naquele momento e nem é preciso dizer que se seus mercados estiverem sente. O negociador ativamente em relação à sua moeda específica no país de origem. Esta pequena janela de oportunidade para os comerciantes norte-americanos negociarem depois um trabalho das 9 horas às 17 horas pode ser exatamente o que você espera fazer como um trabalho de meio período, e você irá e ou seu modelo de negociação pode ser completamente construído em torno da seção asiática e nunca estar pronto. O para Londres ou negociar na seção de Nova York. Agora o agente aberto pode às vezes configurar um pad round de entrada de negociação ideal que pode oferecer de 15 a 20 pips para um scalp agora. O viés de maior período de tempo é útil aqui. Mas retrações de curto prazo e o mercado de alta ou baixa podem oferecer negociações octais semelham. ES3 configurações como exemplo aqui. Este é o par dólar-iene. Novamente, não estou tentando dar zoneles gráficos porque os detalhes não são importantes neste momento. Estou apenas tentando construir uma visão geral dos detalhes sobre a seção asiática que são importantes agora, os pontos salientes. Se preferir, há outros detalhes e muitos detalhes que entram nisso período de tempo. Mas você descobrirá que se estiver procurando por negociações neste horário do dia. Esses pares, o dólar australiano da Nova Zelândia e o iene japonês, tendem a se sair muito bem. Como você pode ver aqui neste exemplo à direita. Você pode ver o asiático foi deletado aqui. Se você olhar para a Forex Limitada, isso é a conta demo com a qual ensino se você pressionar Ctrl Y em um período de 15 minutos. Essa linha vertical vai delinear o que eu chamei de abertura asiática. Agora ela vai oscilar para frente e para trás em relação ao horário de verão. Mas na maior parte do tempo estou olhando para uma janela de cerca de 2 horas. Então, mesmo que não comece exatamente às 7 ou 8 horas nos Estados Unidos e até mesmo em relação a mudança do horário de verão ocorre se essa mudança está ocorrendo em termos de tempo. Como agora estamos no horário de verão no momento desta gravação em dezembro de 2017 e quando usarmos deste horário de verão, ele mudará um pouco. Mas eu uso uma janela de 2 horas. Disse isso não tem um grande impacto. Então o que procuro é um movimento que se origina ou se forma imediatamente após a abertura asiática. Outro exemplo aqui, o dólar neozelandês. Novamente muito semelhante a este. Você pode ver que a entrada comercial ideal ocorre com apenas uma única vela em um período de 15 minutos. O Sky dá uma entrada de negociação ideal, executa máximas iguais no anterior intervalo do dia e, finalmente, vai até a máxima da sexta-feira anterior. Agora, tudo isso é feito durante a sessão asiática antes da abertura de Frankfurt ou da abertura de Lu.
Nedres. Agora, vamos falar sobre a seção asiática. Os períodos em que o mercado não está disposto a correr. A seção asiática, em outras palavras, não lhe haverá um padrão de entrada de negociação ideal. Ele se consolidará até meia-noite. Horário de Nova York. Agora. A sessão de negociação asiática na verdade se estende além da meia-noite. Horário de Nova York, mas eu me concentro especificamente no reino da abertura asiática até a meia-noite. Então há um intervalo de várias horas. Ok, que considero como a sessão asiática para minha negociação. Embora ela seja negociada depois da meia-noite. Horário de Nova York, a configuração ou as informações que eu obtenho dessas horas antes da meia-noite serão abordadas em tutoriais futuros e ensinamentos. Mas há uma limitação porque entro em maiores detalhes na mentoria. Mas você obterá uma infinidade de insights usando esse intervalo específico de tempo. Mas por enquanto a importância da consolidação contém muitas pistas de como o intervalo diário se desenvolverá ao longo do restante do dia de negociação de 24 horas. Agora estes serão abordados novamente. Agora Jerome Chistepar não é muito ativo durante a sessão asiática. Há momentos em que ele está ativo e cria uma alta ou baixa significativa ou começa alta ou baixa da faixa diária nesta delimitação na maior parte do tempo, ele tende a não fazer isso. Então, quando não faz isso, podemos ver esta sessão asiática como uma consolidação que, em lições futuras, será muito significativa e significativa em termos de nossa análise. Assim como o euro, o dólar, a libra esterlina novamente. Geralmente não é muito ativo neste horário do dia. Então, quando não está pronto para fazer uma carga significativamente maior durante a sessão asiática, ou começar a correr de uma entrada de negociação ideal durante a sessão asiática novamente, anteciparíamos que esse horário específico do dia seria em uma consolidação e novamente essas ações serão muito significativas para nós em ensinamentos futuros. Ocas características da sessão asiática. Agora os pares que não estão acoplados ao índice do dólar ou como nos referimos como cruzamentos S. São mais ativos durante este horário do dia. O dólar americano tende a consolidar até meia-noite. Horário de Nova York, o que libera cruzamentos como o iene australiano, a libra esterlina e muitos outros pares que cruzar com as moedas movimentadas desta hora do dia. Agora, que tipo de moeda seriam essas, bem como podemos fazer uma libra suíça? Esses tipos de, para mim isso é exótico, eu não os negocio, eu tendo a ficar longe deles e essa é a outra razão pela qual não gosto de negociar a sessão asiática. Também não estou tentando desencorajá-lo de pesquisar e estudar o pode acabar se tornando seu nicho. Pode ser a coisa em que você vai se destacar melhor. Então eu não quero dar-lhe o comentário à luz dos meus próprios gostos e tentar moldar o que você tem a fazer ou o que você não gosta e o que você deveria gostar com base no que eu digo que gosto. Então minha opinião ou minha personalidade não é adequado para esses horários do dia como esses S. São meus horários de família. Ok, ou como você sabe, meu Twitter horas depois do horário de mercado. Mas se você é um herói da classe trabalhadora e não pode ficar assistindo aos mercadoshojis jogando para a sessão de Londres ou Nova York, você tem que fazer algo nas horas da noite. Mas antes da meia-noite e ainda ter um sono tranquilo, você pode negociar essas cruzes neste horário de o dia. Muitas vezes você pode pegar entre 20 e 50 pips. Não todos os dias, mas algumas vezes por semana. Você pode encontrar cenários como esse nos cruzamentos. Então agora com esse entendimento podemos olhar para um exemplo como o iene australiano aqui para que você possa ver um belo exemplo de como tivemos mínimas iguais no dia de negociação anterior. No final de Nova York e houve uma célula de entrada de negociação ideal onde ela corre 20 pips abaixo das mínimas.
As da seção de Nova York até uma varredura simétrica perfeita de 20 pips e também uma bela sobreposição. De extensão de Fibonacci. Mas se você for como eu disse, alguém que está trabalhando nos Estados Unidos e tem um tempo limitado do dia em que pode ser ativo, você pode turbinar a seção asiática usando os pares cruzados. Agora você ainda pode obter movimento. Como o dólar australiano. O dólar iene, você precisa de dólares neozelandeses. Esses tipos de pares, mas você vai ter um arrasto às vezes por causa do índice do dólar. Você obtém muito mais volatilidade ao tê-lo. Um casal com um número cruzado. É como um euro australiano. Um libra suíça, algo assim. Nós temos muito mais volatilidade devido à natureza cruzada do par e não as tais. Endo retido ou limitado pelo índice do dólar. Ok, falando da libra suíça. Você pode ver que este aqui dá um belo exemplo de uma entrada de negociação ótima de alta ELN. Oscilado acima da máxima do dia anterior e atingiu um alvo no Fibonacci. Então estamos vendo essas negociações se formarem antes da volatilidade de Londres e também estamos vendo tudo isso fora do escopo de Nova York. Então, durante as horas noturnas do norte continente americano, onde todos se sentam para jantar e depois se sentam para um momento de família e assistem TV ou o que quer que façam. Eu realmente não consumo muita TV. Mas o que quer que uma família americana normal esteja fazendo nessas horas? Se você tiver a oportunidade de assistir no mercado na seção asiática há cerca de 2 às vezes 3 horas, em que você poderia realmente discar e obter uma configuração e muitas vezes isso virá na forma de uma cru. Então qualquer coisa que não esteja acoplada a $1. Mas tem um par que seja geralmente ativo durante a seção asiática e novamente esse é o australiano. Da Nova Zelândia esses pares tendem a fazer muito movimento porque seus países estão ativos ou esses mercados estão abertos naquele momento e mesmo que haja mercados menores. Eles começam o dia financeiro agora. Vamos concordar em uma coisa. Vamos concordar que o dia financeiro começa à meia-noite. Horário de Nova York, porque agora o dólar anda é a moeda de reserva. Quer você queira aceitar ou acreditar. É assim que as coisas são e o que eu vejo como ponto-chave do dia é meia-noite. Horário de Nova York, então se pudermos procurar por aquela pequena janela de oportunidade entre o AB. Erto asiático é à meia-noite. Esse é um ponto ideal para cruzamentos. Agora, há momentos do dia, como em Londres ou Nova York, em que um cruzamento pode se mover e isso será feito por manipulação com o dólar nesta horário dias. Dólares geralmente ficam quietos. Então não veremos muita manipulação. A propósito do dólar, então todo movimento será feito usando os cruzamentos. Então se você procura uma moeda forte contra uma moeda fraca durante este período do dia e obter um PAD, round de entrada de negociação ideal, você terá muitas vezes uma oportunidade maravilhosa de negociar durante um período lento típico do SIC. Lo bancário de 24 horas, então espero que você tenha achado este ensinamento esclarecedor. Se quiser encontrar mais informações como esta, você pode encontrá-las no Inner Circle Trader Call ou no meu canal do YouTube Inner Circle Trader. Até a próxima. Desejo-lhe boa sorte e boas negociações.